Durante o pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado Maurício Marcon e sua esposa analisaram as consequências internacionais do destempero da primeira-dama Janja, que atacou gratuitamente com palavras chulas o empresário Elon Musk, que fará parte do governo Trump. A esposa do deputado, Patty, apontou: ela não consegue ter essa visão de que ali ela é a primeira-dama, que o que ela fala tem repercussões. É assustador. Patty enfatizou ainda o desrespeito com o homem envolvido no episódio com fogos de artifício em Brasília e lamentou: esse é o nível da nossa primeira-dama. É chocante. O deputado Maurício Marcon complementou: é chocante, mas não surpreendente. O deputado Maurício Marcon apontou as consequências internacionais das declarações desastradas da primeira-dama. Isso traz consequências, inclusive, na nossa diplomacia. O presidente Bolsonaro, ontem, quando isso aconteceu, ele postou no X: mais uma crise diplomática, porque a gente tem hoje o Elon Musk, que é um dos homens fortes do governo Trump. O deputado lembrou que os Estados Unidos são a maior potência mundial e que o Brasil sempre teve boas relações com o país. Ele disse: o Brasil tem relações historicamente muito boas com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Tem 11 porta-aviões, ou seja, militarmente, os Estados Unidos é a maior potência, anos-luz na frente da segunda maior potência militar. E a gente está se alinhando aí a países como Irã, como a própria Rússia, Cuba, Venezuela. Marcon alertou: isso para nós, inclusive no comércio, nas relações que a gente tem com os outros países, é muito danoso. Hoje nós somos um anãozíssimo diplomático. Hoje nós estamos fora das maiores discussões do mundo. Nós somos insignificantes. Uma, por ter um presidente que é um ex-condenado por corrupção. Países verdadeiramente democráticos olham para o Brasil e pensam: meu Deus, um corrupto condenado em 3 instâncias, libertado por uma manobra do Supremo Tribunal Federal. Nós já estávamos atrás de países normais. Aí vem uma mulher como essa e ataca o maior gênio da humanidade da atualidade. Aí realmente fica muito complicado, né? O deputado lembrou ainda que Lula atacou o próprio presidente eleito pouco antes da eleição. Ele disse: aí a gente tem uma relação com o governo Trump como país que já vai ser muito difícil. Afinal, nosso presidente, também num ato patético, disse que o Trump era nazista e aí logo depois pediu voto para Kamala e 3 dias depois o Trump ganhou. Marcon acrescentou: o próprio Alexandre de Moraes prendeu um dos conselheiros do Trump quando ele veio ao Brasil. Existe uma suspeita enorme de que tenha sido feito um pedido de alguma autoridade brasileira para que os Estados Unidos fabricassem aquele negócio do Felipe Martins, que ele teria ido para os Estados Unidos, o ex-assessor do presidente Bolsonaro. Ele ficou 6 meses preso, baseado num documento falso. Alguém lá produziu, pedido por alguém que você deve imaginar, provavelmente quem foi. O deputado resumiu: então a nossa situação como país perante os Estados Unidos já está muito delicada. E aí a gente tem situações como essa. Foi tão bizarra que o próprio Lula fez um discurso logo depois e disse que a gente não tem que xingar ninguém. Então o próprio presidente Lula deu um esporro na frente das câmeras para o mundo inteiro ver que ele não concordou. Claro que ele concordou, mas não daquele jeito. Então, envergonha, né? A gente imaginou que ia ser um fiasco o governo do Lula, mas ele tem surpreendido muito. O deputado também comparou a condução da economia no Brasil com a da Argentina e lamentou: a gente caminha a passos largos para o retrocesso. Então agora é o momento do Pitaco da Patty, momento fundamental aí da semana, e a gente vai falar sobre um assunto que também, né, movimentou desde ontem as redes sociais e que envergonha todo brasileiro. Vai lá, meu bem. Quando eu vi o pessoal falando sobre o assunto, eu fiquei chocada, né? A posição da nossa primeira-dama, Janja, e o que ela falou sobre o Elon Musk, né? Eu não consigo nem repetir aqui pra vocês, tá, gente? Porque a gente tá numa live, tem gente de família assistindo, ela foi num evento,
né? É do G20, né? Do G20, tipo, representando o Brasil, ou seja, não é a Janja, ela não consegue ter essa visão de que ali ela é a primeira dama, ali ela não é a Janja que tá em casa, que pode falar o que quiser, a hora que quiser, que o que ela fala tem repercussões, o que ela fala, né, querendo ou não, é visto pelo mundo inteiro. Então ela simplesmente mandou o Musk ser... Todo mundo viu, né? Tá, todo mundo sabe. deve ter visto. Então, assim, gente, é assustador. Além de fazer isso, ela simplesmente disse que o rapaz que nessa semana acabou cometendo suicídio, a princípio, tem que né? ter investigação. Pelo que ele, todo mundo, até a própria imprensa tá falando que provavelmente foi um ela chamou ele de bestão, que o bestão acabou se matando, ela falou. Gente, tu imagina uma pessoa, tá? Vocês aí conhecem, infelizmente, né? Muitas pessoas que têm depressão, familiares que já passaram por depressão, pessoas que lutam contra isso às vezes a vida inteira. Muita gente conhece alguém que infelizmente já tirou. E aí vira uma primeira dama e chamar uma pessoa assim de bestão. Que é uma doença, né? Que nem chamar alguém que tá com câncer de idiota. De idiota. Ai, tá com câncer, seu besta. Tipo, gente... Esse é o nível. Esse é o nível da nossa primeira dama. Então, assim, é chocante, né? Enfim, eu não Mas não surpreendente, né? Porque o histórico dela... O histórico dela não nega, né? Ela ia na cadeia, né? Como dizem quem vai na cadeia, né? Marmita, né? Então... ela começou... Ela teve o... Como é que eles dizem? O blow up de milhões, né? Ela saiu de mulher de... Endividada. De condenado, né? De homem que tá na cadeia pra primeira dama do país. Realmente o blow up dela foi de milhões. Mas infelizmente o cérebro dela não acompanhou essa evolução. Ela continuou agindo como se continuasse casada com o presidiário. Então, realmente, assim, é muito... envergonha a gente, sabe? Porque, querendo ou não, ela é uma mulher, uma das principais mulheres vistas lá fora como brasileira, né? E isso traz consequências, inclusive, na nossa diplomacia, né? O presidente Bolsonaro, ontem, quando isso aconteceu, ele postou no X, né? Que mais uma crise diplomática, porque a gente tem hoje o Elon Musk, ele é um dos ministros, eles chamam de secretários nos Estados Unidos, né? Fortes do governo Trump que assume no próximo dia 20 de janeiro, e o Brasil tem relações historicamente muito boas com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, tem 11 porta-aviões, ou seja, militarmente os Estados Unidos é a maior potência, anos-luz na frente da segunda maior potência, né, militar, e a gente está se alinhando aí a países como o Irã, como a própria Rússia, Cuba, Venezuela. E isso para nós, inclusive no comércio, nas relações que a gente tem com os outros países, é muito danoso. Hoje nós somos um anãozíssimo diplomático. Hoje nós estamos fora das maiores discussões do mundo, nós somos insignificantes. Uma por ter um presidente que é um ex-condenado por corrupção, então ele automaticamente é uma pessoa de respeito. Países democráticos verdadeiramente olham para o Brasil e pensam, meu Deus, né? Um corrupto condenado em 3 instâncias, né, libertado por uma manobra do Supremo Tribunal Federal, nós já estávamos atrás de países normais. Aí vem uma mulher como essa daí, né, e ataca o maior gênio da humanidade na atualidade, aí realmente fica muito complicado, né? Vocês imaginem que o Elon Musk fez um foguete da ré. É uma coisa que, inclusive, era uma frase que todo mundo falava, né? Que foguete não dava ré. Um cara que está desenvolvendo um chip para que tetraplégicos voltem a caminhar. O cara está desenvolvendo um outro chip para que idosos, principalmente, né? Aquela doença... Isso, uma cegueira causada pela idade, né? E que já melhorou muito a vida dessas pessoas. Então... Já está em uso, inclusive, né? Sim, já fizeram testes e realmente melhorou muito. Eu tinha visto que antes de usar o chip, a pessoa conseguia ler no máximo 3 linhas. Agora ela consegue ler mais de 12, consegue ter qualidade de vida. Então, assim, eles estão buscando melhorar a vida das pessoas, né? O Elon Musk, ele tá com a cabeça pro futuro. Fez muito mais que a Janja. Pra melhorar a humanidade. E aí a Janja vai lá e diz que ele tem que ser... Sendo que ele mandou internet pra nós, pra áreas remotas, pra escolas. Indígenas, escolas isoladas, né? A época que aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, ele também mandou internet pro pessoal conseguir se comunicar, pedir ajuda e tudo mais.
E aí a gente tem a nossa primeira-dama mal agradecida. Simples assim. Uma debilóide, né? Então, o que acontece, pessoal? E aí a gente tem uma relação com o governo Trump como país, que já vai ser muito difícil, afinal o nosso presidente também, num ato patético, disse que o Trump era nazista, né? Isso aí. E aí logo depois pediu voto para Kamala, e 3 dias depois o Trump ganhou. Então o próprio Alexandre de Moraes prendeu um dos conselheiros do Trump quando ele veio ao Brasil, ali no aeroporto, mandou investigar ele, enfim, interrogar. Existe uma suspeita enorme que tenha sido feito um pedido de alguma autoridade brasileira para que os Estados Unidos fabricassem aquele negócio do Felipe Martins, que ele teria ido para os Estados Unidos, o ex-assessor do presidente Bolsonaro, e por isso ele ficou 6 meses preso, baseado num documento falso. Alguém lá produziu o pedido por alguém, que vocês devem imaginar provavelmente quem foi. Então a nossa situação como país perante os Estados Unidos já está muito delicada, né? E aí a gente tem situações como a que a gente viu, da Janja, e ela foi tão bizarra que o próprio Lula fez um discurso logo depois e disse que a gente não tem que xingar ninguém. Então o próprio presidente Lula deu um esporro na frente das câmeras, né, para o mundo inteiro ver que ele não concordou. A gente sabe que ele concordou, mas não daquele jeito ali, né, de se tratar um gênio da nossa era. Então envergonha, né? A gente imaginou que ia ser um fiasco o governo do Lula, mas assim, ele tem surpreendido muito. A gente tem, entrando em outros assuntos, por exemplo, a questão do corte de gastos que ele precisa fazer. A gente está com mais de 100 bilhões de déficits estatais batendo recorde, enfim. Esse corte ele é super necessário. Se não fizer, o desemprego vai vir, os juros estão subindo, o dólar vai explodir, a inflação vai sair do controle. Não adianta gritar, fazer textão. Não adianta dizer que não é gasto, que é investimento. Me xingar. Porque é que nem tu ir pra Disney e dizer que é um investimento. Não é. O dinheiro continua gastando, né? Então nós vivemos uma situação bem complexa. E aqui até para falar para vocês, teve atualizado aí nos últimos 12 meses as bolsas da Argentina e do Brasil, né? A Argentina, sempre lembrando, né, que tem aquela frase célebre do Lula, que ele não come bolsa, né? Sim, mas a bolsa ela reflete a expectativa futura de uma economia. A bolsa da Argentina nos últimos 12 meses subiu exatos 85,3%. Então, se você tivesse investido R$1.000 na bolsa da Argentina, você teria ganhado além dos seus 1.000 mais R$850. O Brasil, nós tivemos uma queda de 18,5% no mesmo período. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000, você estaria aí com 800 e poucos reais. Então, olhem a diferença. E muitos vendem que o Milei, né, falaram que ele era fascista, nazista, toda aquela bobajaiada toda. Só que o Milei essa semana, para as mocinhas, você que deve conhecer alguma petista que ficou brava quando o Haddad cobrou imposto sobre as blusinhas da Shein, lá da Shein, mais o que tem? Shopee. A Shopee e essas coisas. A Argentina essa semana, o governo do Milei tirou os impostos, tá? Então até vou falar disso na minha tribuna. Então, para você que conhece alguém que falou mal do Milei, saiba que o governo do ódio lá da Argentina está cobrando menos imposto, zero imposto na realidade, né? Enquanto os nossos aqui do Haddad é quase 100% de imposto sobre os produtos adquiridos na China. Provavelmente se cria agora um comércio que o pessoal importa para a Argentina e depois traz de cara para o Brasil, né? Provavelmente vai acontecer isso, que é o que acontece quando tem essas discrepâncias de impostos. Então a gente caminha a passos largos para o retrocesso, e a Argentina, nosso país vizinho, que está implementando algo que a ciência econômica já falou que funciona, ou seja, o liberalismo econômico, a diminuição de impostos, o corte de gastos desnecessários. Eles estão conseguindo cada vez menos cobrar menos impostos e nós cada vez mais impostos. E aí a gente vai ver, é óbvio que o Brasil vai estar cada vez mais para trás e a Argentina mais para frente. Enquanto nós temos um mestre em economia governando a Argentina, no Brasil a gente tem uma pessoa que se diz muito orgulhosa de nunca ter lido um livro e não ter estudado, né? A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE,
mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org.